Fala galera, beleza? Professor Diogo Saturno e hoje nós vamos dar início ao estudo das plantinhas, ao início do estudo da botânica. O que nós vamos aprender nesta aula de hoje? Nós vamos identificar quais são os principais grupos vegetais e quais são as suas principais características. Beleza? Vamos à aula? Então, galera, as plantas elas são classificadas no reino Plantae, reino esse conhecido como metáfita também. É importante observar que atualmente nós temos cerca de 300 mil espécies de plantas. Plantas essas que variam quanto ao tamanho, a forma e a sua organização corporal. Por exemplo, essa belíssima flor que é conhecida como orquídea bailarina. Olha que espetáculo da natureza, muito bacana, né? E o que todas as plantinhas têm em comum? Ou seja, quais são as principais características do reino metáfita? Eles são eucariontes, também são multicelulares, são organismos autotróficos, ou seja, conseguem produzir o seu próprio alimento, a sua própria matéria orgânica. E como elas fazem isso? Através de um processo muito bonito, um processo essencial para a natureza, que é o processo da fotossíntese. Elas possuem a parede celular composta por celulose que é um polissacarídeo. E também tem a reserva energética na forma de amido. Amido também é um polissacarídeo. E as plantinhas, todas elas são embriófitas. O que quer dizer isso? Elas têm um embrião protegido. Embrião esse que se desenvolve às custas do organismo materno. E aí, observe esse quadro. Esse é um dos quadros mais importantes no estudo da botânica. Então é muito importante que você saiba identificar os principais grupos vegetais e as principais características evolutivas. Esse é um quadro essencial para o estudo de botânica. Então, veja só, vamos passo a passo aqui para que fique muito claro isso para você que está estudando para o vestibular e para o Enem. Então, montei aqui o cladograma dos grupos vegetais. Quais são os principais grupos vegetais? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Já vai a primeira dica. Beijei Paula gostando da Ana. Quem nunca? Beleza? Importante que você observe. Quem é o ancestral comum que dá origem ao grupo das plantas? São as algas. Mas não é qualquer alga não. São as algas verdes. Algas essas que são conhecidas como clorófitas. Beleza. E o que as plantinhas herdaram dessas algas? As plantinhas herdaram a clorofila A, a clorofila B, a reserva energética de amido, a parede celular de celulose e a alternância de geração no seu ciclo reprodutivo. Beleza? Tá certo. Agora, o que as plantas têm que as algas não têm? Inclusive, algas são classificadas no reino protista e as plantas no reino Plantae ou metafita. Todas as plantas são embriófitas, coisa que alga já não é, por isso que está em reino diferente. Beleza? Ficou claro? E o que quer dizer ser embriófita? Embriófita quer dizer que elas têm um embrião protegido. E este embrião, ele depende do organismo materno para se desenvolver. Tranquilo? Em relação às briófitas, qual é a característica dessas plantinhas, desse grupo? Elas são avasculares, isso é muito importante que você saiba. Ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva. E perceba um detalhe muito importante, é o único grupo onde a fase de gametófito, que é a fase que produz gameta, é a fase dominante no ciclo, em relação à fase de esporófito, que é a fase que produz os esporos. Anote isso, é o único grupo onde isso ocorre. Dando sequência, de pteridófitas em diante, surge uma novidade evolutiva, que são os vasos condutores de seiva. Nós temos dois, o xilema, que é o vaso que vai para a xima, e ele leva a seiva bruta, seiva essa que é composta por água e sais minerais. E nós temos também o floema. O floema, ele faz o transporte da seiva elaborada, do sentido da folha, para as raízes.
Seiva essa que é composta por água e substâncias orgânicas, como por exemplo a glicose. Seguindo, de gimnospermas para cima, surgem duas novidades evolutivas, que são os grãos de pólen. O que é o grão de pólen? É uma estrutura reprodutiva. Qual é a grande vantagem? Ela não depende da água para a fecundação. Então, uma observação muito importante, de gimnosperma para cima, as plantas ganharam independência de água para a sua reprodução. E uma outra novidade evolutiva que surge é a semente. Semente essa que mantém um embrião protegido. Plantas que possuem semente são chamados de espermatófitas. E o último grupo, o das angiospermas. Surge como novidades evolutivas a flor e o fruto. A flor serve para reprodução e o fruto serve para proteção e dispersão da semente, cujo seu interior tem o embrião. Beleza? Importante que você saiba que 95% das plantas de todo o mundo são do grupo das angiospermas. Por que isso, professor? Basta você observar no cladograma que é o grupo que é o mais adaptado, afinal possui todas as características. Tranquilo? E vejam uma última informação. Briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas. O que quer dizer isso? Suas estruturas reprodutivas estão escondidas, ou seja, elas não são visíveis. Já o grupinho das gimnospermas e angiospermas são classificados como plantinhas fanerógamas. O que quer dizer isso? Suas estruturas reprodutivas elas são visíveis. No caso da gimnosperma, são os estróbilos. E no caso das angiospermas, são as flores. Beleza? E repare, eu te falei que o único grupo que não possui vasos condutores de seiva são as briófitas, por isso elas são avasculares. Portanto, os três grupos aqui são classificados como plantas vasculares, que também podem ser denominadas de traqueófitas. Tranquilo? E aí eu montei um macete para você, que pode te ajudar ali, te salvar numa hora ali de desespero, no vestibular ou no Enem. Vê lá comigo. A primeira não tem vasos, briófitas. A última tem frutos, angiosperma. E quem tem esperma no nome, possui semente, gimnosperma e angioesperma. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês no início, desse estudo da botânica e vejo vocês na nossa próxima videoaula. Já fica aqui o convite para você, que será sobre o ciclo reprodutivo de todos esses grupos vegetais. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.